Bom dia, vamos dar início a mais uma mentoria de CSS, e hoje com mais um tópico a ser acrescentado no site de vocês, que são os cards. Não sei se vocês lembram, assim, falando só o que é um card, mas os cards são aquelas mini pagininhas, vamos dizer assim. É como se fosse um botão mais elaborado, né? Que nos leva a outras partes dos sites. E esses cards, eles servem para chamar a atenção do usuário, né, de quem está navegando ali no site da gente. E também para quando a gente não quer colocar muito conteúdo no site da gente. Por exemplo, a gente tem o nosso site e quer falar de alguma coisa que faça sentido para o nosso site, mas a gente não quer colocar aquele conteúdo no site. Então, normalmente, para chamar atenção, a gente cria esses cards, né, cards interativos para a pessoa clicar ali e ser direcionada para outro lugar. Então, é mais um requisito lá para o projeto final, né? Usar card no site. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que são esses cards. Os cards são pedaços interativos de informação apresentados quase sempre no formato retangular. Né? Normalmente, ele lembra um cartão de crédito. Né? Sempre que a gente tem cards nos sites, eles lembram cartões de crédito. Aí eu já coloquei ali, né? Assim como cartões de crédito ou cartas de jogos, os cards da web contêm informações resumidas, relevantes e de rápida compreensão. Então, a chamada do card ali, ela tem que ser bem clara, né? Quando o usuário lê, ele já vai entender o que ele vai encontrar se ele clicar naquele card ali. O ponto forte desse formato é a interatividade. É um componente extremamente flexível que pode ser usado para apresentar uma grande variedade de conteúdos de forma destacada. A gente pode, inclusive, fazer um submenu com cards, né? A gente tem o menu do site da gente e depois cardzinhos, né? Que vão nos remeter a outros lugares, porque sempre que eu tiver um card, ele vai nos direcionar ou para uma página externa ou para uma outra página do nosso site. É uma apresentação diferente, né? Digamos assim, do menu, de um menu. Quais as vantagens? Né? Aqui eu tenho 3 exemplos de cardzinhos. Podem ser usados de várias formas, de acordo com as funcionalidades diferentes pretendidas. Né? Cada um vai pensar aí como o card se encaixaria melhor no seu site, né? No assunto que vocês estão criando, enfim. Então, os cards prendem a atenção das pessoas, né? Normalmente eles chamam a atenção, são responsivos, né? Conforme a gente mexe no tamanho da tela, esses cards também se ajustam, né? Lembrando que na trilha 2 a gente tem que pensar bastante na responsividade. São facilmente compreendidos e ele é único, mesmo que em um grupo. Quando eu crio cards, eu crio um para cada assunto, né? Eu não vou criar mais de um card para o mesmo assunto. O card é flexível, também no estilo, e pode conter ou não imagens, ícones, textos e links. Quando usar? Quando quiser mostrar uma lista de notícias de forma organizada ou um grupo de opções que o usuário pode selecionar como serviços oferecidos. Quando quiser evidenciar conteúdo e ações em um mesmo contexto. E quando quiser separar conteúdos agrupando-os em cards. Né? Que nem eu falei, sei lá, tá falando de esportes e quer citar outros esportes. O teu site é sobre vôlei, por exemplo, mas existem outros esportes. Aí tu poderia, né? Por exemplo, o exemplo está meio fraco hoje de manhã, mas, né? Daí cada um vai pular aí como criar os seus. Mas a gente poderia criar outros cards, né? Falando de outros esportes. Então, o teu site vai falar sobre um determinado assunto, mas os cards podem nos remeter, né, a outros. Eles têm uma anatomia meio que padrão, né? Então, ele é um container, é a área total do card. Essa área deve ser destacada, essa área deve destacar do fundo da página através de borda ou de cor que gerem contraste. Normalmente os cards eles ficam com uma aparência assim meio 3D, né? Com uma sombrinha,
e tem alguma interação quando a gente passa o mouse, eles não são totalmente estáticos, né? O texto fornece informação ao usuário, pode ser uma descrição do que o usuário pode esperar ao clicar o card ou o resumo da informação. Um link, que é opcional, né? Caso o card seja informativo, pode existir um link que direciona o usuário para o local onde ele poderá encontrar mais informações sobre o assunto. E uma imagem, que também é opcional, né? Mas para chamar atenção, que é a representação visual do conteúdo. Pode ser ícone, ilustração ou fotografia. Aqui, dois modelos, né, do que seria essa anatomia. Então, normalmente tem uma imagem e um texto. Pode também ter uma imagem, um texto e um link, né? E ambos são contânea, né? A gente vai trabalhar eles com formato de contânea, para tudo que for relacionado ao card, tudo que for relacionado a ele fique dentro desse contânea, né? Dentro dessa área. Então, a ideia é utilizando cards, facilitar ao usuário de digerir todas essas porções de informações que têm alguma chamada para ação. Os cards são como opções de escolha, cada um com seu conteúdo. A gente não vai criar mais de um card para o mesmo conteúdo, né? A gente vai criar um card específico para cada conteúdo. Conseguimos organizar melhor as informações e tornar esses elementos mais apelativos para que o usuário clique como uma espécie de botões, né? Precisamos facilitar a leitura de diferentes conteúdos. Precisamos organizar as informações de forma a melhorar a escaneabilidade. A professora está matando o português hoje. Isso que hoje é recém quarta-feira. E aí, para tratar dessa responsividade, né, que a gente falou lá no início, a gente usa as media queries. Então, aproveitando o tópico, né, de cards, a gente também vai aproveitar para relembrar as médias, né, que é o que nos dão um pouco de responsividade. Mas por que um pouco de responsividade? Porque a gente não vai fazer milagre também com as médias, né? Quando a gente fala em responsividade, é um conjunto de coisas funcionando ao mesmo tempo. São as medidas relativas, né? O em, o rem, a porcentagem, as médias que são aplicadas em imagens, em vídeos, né? Em coisas que eu consigo redimensionar. Então, às vezes, por exemplo, se eu usar a estrutura de tabela, a tabela ela não é muito. Lembram da tabela periódica? A estrutura da tabela ela não é tão responsiva, né? Ela tem um limite ali que eu não consigo mexer mais. Então, se eu precisasse criar conteúdo, eu não colocaria em tabela, eu colocaria num grid, né? Porque o Flex e o grid já foram pensados também nessa questão da responsividade. Então, o que eu quero dizer, assim, que tem que ser um conjunto harmônico ali, né, para a gente conseguir fazer aquela responsividade de aumentar e diminuir, todo mundo se adaptar ali, né, às medidas diferentes de tela. Então, as médias são usadas para adaptar o conteúdo de um site a diferentes tamanhos de tela. O CSS pode detectar o tamanho da tela atual e aplicar diferentes estilos, dependendo da largura da tela. Então, é uma função, né, que a gente usa no CSS, que é o @média. Essa palavra-chave inicia uma regra de consulta de mídia e instrui o compilador CSS sobre como analisar o restante da regra. Então, eu falo função, né, mas é como se fosse um método, que a gente acaba falando sempre de função e método na linguagem, né? O CSS ele não é uma linguagem de programação, então não soa muito bem. Vamos chamar de regra, né? Fica melhor. E o on-screen indica quais tipos de dispositivos devem usar esta regra. Então, sempre vou começar uma @média, on-screen e alguma coisa. Né? Por exemplo, essa aqui. @média, on-screen é uma max width, né? Largura máxima 480. Então, quando atingir os 480, o body vai transformar a sua fonte em tamanho 12, por exemplo. Tá? Então, é dessa forma que eu vou manipular.
se minha tela tiver tal tamanho, minha fonte vai ficar com tantos pixels. Se minha tela for de tal tamanho, minha imagem que era grande vai diminuir, e assim por diante, né? Dessa forma que eu vou tratar a responsividade. O range. O exemplo acima aplicaria suas regras CSS somente quando o tamanho da tela estiver entre 320 e 480 pixels. Observe o uso de uma segunda palavra-chave end após o recurso de mídia min-width, né, que é a largura mínima. Isso nos permite encadear dois requisitos juntos. Esse operador end, depois a gente vai falar nele lá no JavaScript. O end, ele junta comandos, vamos dizer assim, né? E o end, ele tem uma regrinha que tem que, por exemplo, assim, tem que executar todas as condições. Por exemplo, aqui, o @med, né? On screen, quando a largura mínima for 320 e máxima 480, né? Para eu conseguir delimitar esse intervalo, eu tenho que usar o end para ele cumprir as duas regras, digamos assim, para as duas regras serem verdadeiras. Então, quando as duas regras forem verdadeiras, ele vai executar um bloco de comando aqui. Esse roulette aqui é só um comentário, né? Eu não tenho nenhuma regra aqui de estilização dentro deste intervalo. Mas poderia, por exemplo, diminuir uma imagem, né? Porque às vezes a gente tem uma imagem grande. Essa imagem não vai caber no celular. Então, quando a tela for desse tamanho, a minha imagem, que era tanto por tanto, vai se tornar tanto por tanto, né? Vai diminuir. Ou vai sumir, de repente, né? Eu posso retirar ela da visualização do site. Então, aí a gente tem que ver o que quer fazer, né? A gente pode também usar o Media Queries separados por vírgula. Então, no exemplo acima, usamos uma vírgula para separar várias regras. O exemplo acima requer que apenas um dos recursos de mídia seja verdadeiro para que seu CSS seja aplicado. Então, nota, quando eu usar a vírgula, se tiver uma dessas regras acontecendo, se forem verdadeiras, vai executar. Quando uso o end, as duas têm que ser verdadeiras, né? O end força a verdade, tem que ser menor, a mínima tem que estar em 320 e a máxima em 480. Com a vírgula já não. Se aqui a largura mínima for 480, ou, eu posso ler a vírgula como ou, né? A orientação landscape, que é horizontal, que seria, no caso, para o tablet, né? A gente tem o tablet na vertical, quando a gente girar a tela, o celular também, né? Ele vai ter outras dimensões. Então, a gente tem que pensar nisso também, na questão da responsividade. Então, com vírgulas, eu posso aplicar várias regras na arroba média, para serem aplicadas. Pontos de interrupção. O exemplo acima cria um intervalo de tamanho de tela do tamanho de um tablet no modo paisagem. E também identifica a orientação. Então, aqui, a largura mínima vai ser 768 e a máxima 1024. E também a orientação landscape, né? É o uso do end, só que com mais comandos, né? Os tamanhos de tela, né? Então, alguns pontos de referência para orientação. A gente tem essa tabelinha, digamos assim, né, para a gente seguir uma base, mas claro que daí o programador pode mudar, até porque para mobile a gente tem vários tamanhos de tela, né? Mas isso aqui seria só um exemplo. O mobile com 480 pixels, menor ou igual, né, a 480 pixels, tablet menor ou igual a 768, o tablet na horizontal menor ou igual a 1024, o laptop, né, o notebook seria menor ou igual a 1600 e um desk maior que 1600. E é só que, claro, as telas têm resoluções diferentes, polegadas diferentes, né? Então, de repente, o que tu faz no teu não vai ficar exatamente a mesma coisa para outras pessoas, né? No dispositivos
nos dispositivos de outras pessoas. Mas a gente tem que tentar adaptar o máximo que conseguir aí para conseguir mostrar o site de uma forma agradável, né? Para ele não ficar quebrado, como a gente fala. E aí, aqui no Saiba Mais, eu trouxe vários exemplos de vídeos, inclusive de como fazer card, né? Falando de UI, do UX também, né? Dessas boas práticas. O W3 lá também, né? Que tem exemplos de cards, de como fazer. Então, acredito que criar um card para vocês não vai ser difícil, né? Mas ele é um item obrigatório do projeto final, então, para vocês estudarem. E aí, sigam lá nossas redes, né? O Instagram, lá no Instagram, todo dia tem uma mensagem de carinho e de força pra gente, né? A gente tá bem ativa agora o Instagram. O nosso LinkedIn também, né? Se quiserem marcar lá o Descodificadas como curso livre, a gente está lá no LinkedIn também. E aí só quero mostrar para vocês um projetinho aqui, um card. Deixa eu só compartilhar a tela. Uns cardzinhos interativos aqui que eu tenho. Que é de um projeto que eu também compartilhei com vocês ali. Aí, tá? Então, essa é a ideia do card, né? Ele tem uma sombra, né? É como se ele ficasse destacado do site. Esse aqui, ele não está se movimentando, né? Eu tenho outro modelinho aqui, só que esse aqui não terminei, não ficou bom. Esse aqui era um projeto, sabe aqueles 1000 projetos que a gente começa e não acaba? Esses aqui já tem uma interaçãozinha com o hover, ó, eles meio que se movimentam, né? Quando a gente passa o mouse. Esses aqui já são mais estáticos, mas esses aqui são responsivos, ó. Deixa eu diminuir a tela aqui. Se eu diminuir para celular, por exemplo, eles já vão ficar empilhados. Ó, seguem com a mesma sombra, tudo, né? Mas eles vão mudar de lugar conforme o tamanho da tela. E aí as regrinhas, né? Uma imagem, uma chamada, né? Para chamar atenção, um texto breve para falar sobre o assunto que a pessoa vai encontrar se clicar nesse card, e um botão, né? Que vai nos remeter para algum lugar. Então, a gente tem outros exemplos no material ali, bem legais de cards. Aí fica para a criatividade de vocês aí. Então, cada cardzinho, né, vai ficar dentro de uma div, que seria o container dela, né? E um título, um texto, uma imagem, são bem simples de criar. Ele vai ser um pouquinho mais complicadinho na questão lá das médias, né? Então, depois que eu criar os cards, eu tenho que tratar os tamanhos, né? E as direções dos cards. Então, por exemplo, quando a largura for 720, né? O card vai mudar a direção para a coluna, por isso que eles empilham, tá? Quando eles mudarem de posição também, eu tenho que cuidar a questão das margens, né? Porque ele não vai ter a mesma disposição no site, ele vai mudar. Então, eu também tenho que cuidar da disposição. A fonte também, né? Talvez a fonte mude, no meu não mudou. E eu acho que é isso, assim, é tudo que vocês já viram, né? Tudo que vocês já acostumaram ver até agora do CSS. A questão das porcentagens também, né? Para quando a gente, pela questão da responsividade, né? E eu acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso para fazer? Todo mundo quietinho. Então, agora vocês vão dar mais uma mexidinha no projeto de vocês, né? Vocês vão incluir mais alguma coisa. De repente, vocês já até tinham pensado nisso, né? Mas se não pensaram, agora vocês vão ter que dar uma mexida aí
para colocar esse card. Bom dia, Rosângela. Como assim pode ajustar o site com mudanças para melhorias? Ou porque tu mudou de ideia? Porque assim, para colocar o card, tu vai ter que fazer algumas mudanças, né? E claro, se tu achar que, se tu quiser melhorar, se está, eu não tinha pensado nisso naquela época, mas agora eu quero mudar. Deve? Sim. Uma marcenaria. Ah, que legal. Pode mudar o projeto, sim, pode, como eu falei, pode até mudar de assunto se quiser, né? Só que mudar de assunto vai te dar mais trabalho agora, né, nessa altura da trilha. Mas pode mexer. Fala, Jessi. Tu levantou a mãozinha. Jessi, tu quer falar? Tu tá com a mãozinha levantada? Não? Alguém mais tem alguma dúvida? Desculpa, Rafa, levantou sem querer. Meu mouse tá meio ruim. Ah, então, Não, assim, o meu eu tinha colocado uns cards, mas lembra, ele só vira. Aí agora eu vou pensar em fazer isso aí. se tu já tem, né, dá uma olhada nos materiais ali. A gente encontra também muitos projetinhos, né, do pessoal falando sobre, né, no YouTube. Então, na nossa área, nada se cria do zero praticamente, a gente se inspira em outras coisas que já estão prontas, né? Sim, eu estava pensando em alterar, ao invés de seguir com o portfólio, fazer um outro projeto para eu colocar no portfólio. Mas eu tô vendo como que vai ser isso, se eu tenho coragem ou se eu sigo melhorando o portfólio. Faz uma cópia daí para tu não perder o que tu já tinha feito. Se tu tem um Sim, portfólio, os cards podem ser os teus projetos no Git, por exemplo. é verdade. Fica legal de fazer assim, cada projetinho com uma imagem, né? Uma Sim. imagem do teu site, do teu projetinho renderizado, né? E a chamadinha ali, o botão para a pessoa acessar o GitHub, por exemplo. Fica legal também. Sim. Obrigada, Rafa. Imagina. Tu é a Jessie que saiu agora que tava com a mãozinha levantada? Ou era outra pessoa? É, sou eu. Pelo Ah, que aqui não estava ah, como levantável, mas foi sem querer. então tá. Quer dizer mais, Ana, Tati, Lucineide, Cristina, a Rosângela já perguntou, Andréia. Deixando as meninas falar, senão eu gasto a aula toda. Capaz. Meninas, não sejam tímidas, né? Falem. Consigo falar agora. Pode falar, Rosângela. Pronto. Eu vou fazer uma pergunta que veio uma dúvida, as ideias vai brotando, né? Uhum. Olá, Rafa. Tá um pouco complicado participar das outras aulas. Meu esposo, porque o site anterior eu botei Decora e era mais voltado para design, né? Decoração e tudo. E eu quero ser mais objetivo com relação à marcenaria, para divulgar os trabalhos dele. Uhum. Mas, assim, eu vou fazer como você orientou agora a nossa colega, né? Fazer uma cópia e eu vou adaptar. Isso. Só que eu gostaria de saber, eu andei pesquisando no YouTube se tem plano de corte simples e otimizado. Eu não vi nenhum, só vi inglês. E como ele trabalha com marceneiro e conhece outro marceneiro, e são pessoas simples que utilizam muito celular. E eu Sim. estava querendo colocar no projeto uma forma de que eles possam colocar os cortes das peças e dali ele saber a quantidade de MDFs para ele poder passar o orçamento. E eu queria fazer um negócio mais simples, mas eu acho que para esse momento não vai dar certo, não é isso? Porque envolve back-end, não é isso?
Sim. Será que eu posso buscar isso no YouTube e tentar Não, fazer? buscar onde tu quiser. Tem a IA agora aí também que auxilia a gente bastante. Aonde tu Aí quiser. eu vejo assim, a necessidade, eles não têm, entendeu? E confesso, assim, o meu esposo ele não tem, ele tem até a quinta série, mas assim, quando ele vai buscar isso, a gente observa no site, tem, tem aplicativos gratuitos que você utiliza, mas é um negócio tão difícil de buscar. Para quem não tem entendimento, clica aqui, bote isso. Eu queria algo que seja mais simples e que seja fácil de manusear, entendeu? Esse corte é um cálculo que faz de área. Isso, porque tem um tamanho da folha do MDF, ele é 2,70 por 1,84. E quando vem assim o projeto de móveis, é feito o orçamento de cada parte do móvel. A gaveta, tem a frente da gaveta, tem a lateral, tem atrás da gaveta, a lateral do móvel, a porta do guarda-roupa, alguma coisa desse tipo, que quando recebe ele tem as metragens. Essa metragem é passado para a madeireira. E lá na madeireira, eles fazem um plano de corte para ver quantos MDFs pode ser utilizado. E a pessoa Olha, tendo isso. Hã? pode falar. Não, tá pensando aqui, tu pode criar um aplicativo depois, né? Já que tu Eu disse que pensei, tem mas todos. é isso que eu estava pensando, algo desse tipo, para que seja uma coisa utilizável assim para o povão, porque eu vejo as plataformas, a maioria em inglês, e quando tem português é algo que, sim, que eu fiquei observando o vídeo, muito clique aqui, aí você vai para configurações, faça isso, volte para configurações, faça isso novamente. Agora, quer dizer, não é uma coisa que você digita a quantidade, você digita a dimensão da peça que deseja, que ele encaixe no plano do corte lá, dentro do MDF, que é padrão esse tamanho, aí ele possa observar isso que ele, eu vou precisar de, são 2 folhas de MDF para fazer esse móvel, e tem essa quantidade de sobra, que é algo que ele possa fazer isso e passar para o cliente, e até ele mesmo saber quanto é que vai sair o orçamento, porque a parte de materiais, ferragens, vamos dizer isso, ele entra em contato com a madeireira, e pode ter uma relação sobre isso que otimize, né? Não sei. Exato, essa é a palavra. Tu quer otimizar essa parte do Isso. trabalho. Mas, ó, na trilha 3, a gente vai ver o JavaScript. E lá na trilha 3 vocês vão trabalhar bastante com funções, né? E tem os projetinhos também para vocês fazerem. Então, eu acredito que na trilha 3 tu consiga pensar nisso melhor, no conteúdo que a gente vai ver na trilha 3, e lá implementar lá na trilha 4. Mas é uma ideia Tá. que já pode ir amadurecendo, porque se tu conseguir vai ficar bem bacana. Né? Se ainda mais que tu disse que tem pouco no mercado, né? Não São vejo. áreas que a gente não vê muito, né? Quem procura mais são pessoas da área. Mas agora está tão em alta, Isso. pelo menos aqui no Sul, essa questão de orçamento, né? Imagina tu ter um E site fica que te dê uma ideia. transparente para o cliente, entendeu? Fica transparente. Ele acessa o site, olha, eu vou gastar tanto de material. O próprio cliente, ele vai e observa o plano de corte dele, o que Vai ter uma ficou. ideia de quanto vai gastar, né? Isso é legal. Isso. Pois, obrigada. Eu Mas vou vai buscar pensando também nisso. pela IA, né, professora? Sim, a questão da IA, a gente tem que usar a IA para nos ajudar, né? É que assim, Isso. a gente tem um paradigma aí, né? A gente tem aquela questão assim, que muitas pessoas falam, a IA vai tirar o lugar das outras pessoas. Não sei se vocês estão fazendo a trilha da Monique, mas Professora, eu não, estou, é maravilhoso, coisa que abriu meus olhos. A gente tinha IA, eu, no meu caso, consultar o celular, o chat, fazer uma perguntinha, mas é algo mais profundo, né? sim, a IA tá inserida em tudo praticamente, né? E usar a IA para essa questão de a gente ganhar tempo, como é que eu vou dizer? Não só para jogar a pergunta lá e ela nos dar a resposta, né? Assim, se acostumar que a IA vai te dar todas as soluções, né? Por exemplo, agora na trilha 3 a gente vai ter vários projetinhos de JavaScript. Se a gente jogar na IA, ela vai trazer a resposta para a gente, né? Pronta.
E a gente vai acabar não aprendendo, porque a gente vai se basear que a gente tem a IA e que ela vai fazer tudo pela gente, né? Mas não pode ser assim, a gente tem que ter o conhecimento até para julgar, né? Isso. Se o que Eu ela trouxe para a fiz, gente eu fiz uma seleção, né, para entrar num projeto, fiz um projeto de mestrado, só, professora, que eu coloquei na IA, perguntando sobre o autor e o que era aquela metodologia do autor. Ele lançou tudo, só que eu, assim, eu vou, leio e vou para as referências, vou observando, eu não assimilo tudo que está ali, não. Isso. A gente tem que ser crítico, né? Porque a gente que tem que tomar decisão, né? A gente que tem que conduzir, não só deixar pela IA, né? E vai revolucionar, assim, a gente vai ter uma virada bem grande com a chegada da IA, né? Porque a gente agora está até no WhatsApp, né? A gente não, meio que não se dá por conta. Só quando a gente vai estudar, né? Realmente que a gente se dá por conta aonde a IA já está, né? De como ela funciona, né? E eu também queria fazer a trilha da Monique, só que não consigo ter tempo. Eu assisti só a segunda, ela já está na quinta mentoria já. Porque é bom a gente também, né? Mesmo que a gente saiba do assunto, já tenha ouvido falar, é sempre bom ouvir alguém falando, né? Ou fazer cursos pra gente ir se Rafa, ligando, assim, né? Se atentando. Diga. desculpa passar na frente das meninas que estão com a mão levantada, que daqui a pouco eu vou sair para trabalhar. Eu só queria dar uma dica, já que você tocou nesse assunto de IA. Eu estou fazendo um curso da Qualifica São Paulo, do Google, né? Da IA generativa do Google. E aí ali você tem como colocar no VS Code a extensão do Gemini. E aquela extensão, gente, quebra muito galho pra gente. Por exemplo, aquela tabela periódica. É mó trabalhoso, muito trabalhoso fazer o HTML. Então, eu joguei ali, cria o HTML. Ela criou e eu trabalhei nos outros quesitos de colocar cores, colocar efeitos, essas coisas. Mas o HTML já estava ali pronto. E não só assim, para copiar código, você pode fazer o seguinte. Você está com uma dificuldade ali no JavaScript, está dando bug, você pode selecionar ela, selecionar e colocar para ela tentar ver onde está esse bug para você resolver, para ela te dar dica de como resolver. E também é uma coisa bem legal quando você pega algum código que você não entende, igual esse dos menus drop-down, dando um exemplo. Você pode selecionar também, clicar com um botão e falar, explique isso. Isso, E aí pode ela ser. explica para você entender o código que você pegou ali, para você ir aprendendo. Tem muitas possibilidades, é muito legal. É Eu uma uso a, dica, dá para eu usar. uso, eu uso a Black Box, que também é outra IA para código, que é uma extensão que a gente também bota no Visual Studio. Ah, legal, essa eu vou ver. É, Qual é o nome? Black Box, Black Box. Obrigada, Rafa. Meninas, eu vou ir que eu vou trabalhar. tá? Então, eu vou desejar para vocês um excelente dia. Para ti também, Tchau, Jéssica. Bom gente. trabalho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Jéssica, tu tinha levantado a mão. Tu quer falar alguma coisa? Desculpa a demora de te chamar. Era só sobre os cards, eu até esqueci, era em relação aos cards ser. É que eu coloquei os cards, eu coloquei os cards, aí eu não. Aí eu queria saber se poderia colocar só. Tem uns 3 cards no meu, que é de como se fosse produtos de venda de skincare. Uhum. Aí eu queria saber se eu deixo como tá, eles estão bem simples. Só com descrição, eu coloco mais aquela parte do CSS. Então, tu já tem uma parte feita. Agora tu só dá uma revisada se poderia colocar link, se tu vai botar, sabe? Dá uma mexidinha. Tu já tem eles prontos. Tu já tem a ideia para eles, né? Tu já criou a ideia e a serventia deles no site. Então, só dá uma olhada no CSS, se quer deixar ele um pouquinho mais interativo, de repente mudar a posição deles. Ou se também, se tu não quer mexer, se tu achou que assim tá bom, também tá bom. Eu tava Importante, pensando em colocar umas descrições neles, tipo, descrever eles mais ou menos, colocar umas descrições. pelo padrãozinho ali, né, que a gente comentou na apresentação,
que é uma imagem, uma descrição, um link, de repente. Daí tu dá uma olhadinha. O importante é ter um card lá no projeto final, tá? Pelo menos um card. Tá bom? Tá Mais alguma? sofrendo. Não. Desculpe demorar para te chamar, Jéssica. Que eu achei que a Jéssica era a Jéssica que estava falando. Mas não, eram pessoas diferentes. Me desculpe. Sem problemas. Meninas, mais alguém? Mais alguma dúvida? Não? Então, um bom restinho de semana, bons estudos e nos vemos na semana que vem. Tá bem? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, meninas.